Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema consagração e santificação. Aula número 15. O mundo odeia a Deus, portanto, separe-se dele. Dizem o seguinte: os judeus responderam dizendo-lhe, para Jesus que responderam: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Blasfêmia terrível para eles. E mais adiante diz que eles procuravam prendê-lo outra vez, mas Jesus escapou-se de suas mãos, porque não era a hora de ele ser entregue ainda. Os judeus odiavam a Jesus. Mas será que só os judeus? Vamos analisar um pouquinho mais detalhadamente este assunto. Por que os judeus queriam matar a Jesus? Eles estavam querendo apedrejar a Jesus. E ele lhes perguntou: por quê? Por qual obra? Por que eu tenho feito que vocês estão me julgando réu de morte? E eles, enrolados, abriram o coração e nessa hora disseram a verdade. Nós não estamos querendo apedrejar-se por causa de obra, por causa de alguma coisa que você tenha feito, mas pela blasfêmia, porque sendo homem, fez-se Deus a si próprio. Isso era pura verdade, mas aqui eles estavam botando para fora o seu coração e mostrando que era por inveja de Jesus que eles estavam querendo apedrejar e matar a Jesus. Mas não foi desta vez. Mais tarde, porém, eles conseguiram o seu intento, conseguiram arregimentar forças de apoio que fossem suficientes para condenar Jesus à morte e dar uma aparência de legalidade à coisa. No fundo, eles queriam matar a Jesus porque o odiavam. Queriam matar a Jesus porque eles tinham inveja de Jesus e porque eles estavam irritados pelas denúncias que Jesus fazia deles. Que denúncias? Leia João, capítulo 7, versículo 7. Jesus disse para os seus irmãos: eu não vou subir à festa agora, o meu tempo não é chegado. Mas o tempo de vocês está sempre chegado. Mas a mim, o mundo me odeia. A vocês, o mundo não pode odiar, porque vocês fazem o que agrada a alguns. A mim, porém, o mundo me odeia. Por quê? Preste bem atenção a esta palavra de Jesus. A mim, o mundo me odeia porque eu dou testemunho a respeito de suas obras que são más. Que pedrada! Sim, uma pedrada que Jesus deu ao afirmar que o mundo estava sendo acusado, denunciado em sua natureza por Jesus, que era o Filho de Deus, a quem eles não queriam reconhecer, porque não lhes era conveniente reconhecer, porque não lhes era interessante e porque era humilhante para eles reconhecer que Jesus era Filho de Deus, que Jesus era autoridade espiritual, embora Jesus não rezasse pela cartilha deles, judeus. Será, porém, que este princípio ocorre em nossos dias? Vamos observar bem. Quem foi que crucificou a Jesus? Será que foi o povo? Quem é o povo? Foi o povo que crucificou a Jesus? Se você examinar, você verá que não. O povo estava errante. Jesus olhou para o povo e os viu como ovelhas que não tinham pastor. Ovelhas errantes, sem pastor. E por causa disto, Jesus se apiedou do povo, das multidões que estavam desamparadas. Mas, pelo fato de o povo ser justamente uma massa errante, sem pastor, é que serviram para serem manipuladas pelas forças atingidas pelo ministério de Jesus. Que forças eram essas? As mesmas forças vigentes em nossos dias. E não é demais afirmar que se Jesus viesse nas mesmas circunstâncias em nossos dias a este mundo, seria morto da mesma maneira. Por quê? Porque o mundo é o mesmo e, evidentemente, Jesus é o mesmo. Ele não muda, porque ele é Deus. E o mundo não muda porque está posto no maligno. O mundo é mau.
Então as forças que crucificaram a Jesus, que moveram a emotividade daquele povo para crucificar a Jesus, foram as mesmas forças que agem em nossos dias e que hoje também crucificariam a Jesus. Ou seja, o mundo religioso. Os religiosos foram os mais atingidos por Jesus, porque eles monopolizavam a religião, tendo-a como um comércio, tendo-a como um meio para se projetarem, para se fazerem. Eles se sentiam os donos da religião. No entanto, o seu exemplo de misericórdia, de bondade, de amor era nulo, era desprezível. Eles não conheciam essas palavras. Eles só conheciam legalidade, olho por olho, dente por dente, ritual, seguir, obedecer, punir, crucificar, matar, apedrejar. Eram as palavras que estavam constantes da cartilha daqueles fariseus que, deturpando as leis de Deus do Antigo Testamento, a utilizavam para defender os seus interesses próprios. E eles eram ricos, homens de proeminência na sociedade, porque utilizavam a religião como comércio. Será que em nossos dias acontece isso? Claro, evidente. Mesmo que as pessoas religiosas não sejam, os líderes não sejam tão mercenários, mas eles se utilizam da religião como um pedestal para se afirmarem, para se imporem como uma força dentre as muitas forças que lutam pelo poder. A religião deseja uma parcela do poder no governo de uma nação, isso é evidente. Mas há outras forças que lutam pelo poder e que crucificariam Jesus também em nossos dias. O mundo econômico, os grandes trustes não poderiam suportar a pregação libertadora de Jesus. Em nossos dias, o mundo do crime, a máfia, não demoraria a perseguir Jesus e a crucificá-lo. As forças políticas que seriam atingidas pela pregação de Jesus, o mundo terrorista, que também seria esvaziado pela pregação do amor de Jesus Cristo. Enfim, todas as forças organizadas que lutam no mundo político pela parcela, pela fatia maior de poder. Todas essas forças mobilizaram naquela época o povo e, em um momento de arrebatamento do ódio, da ira daquele povo, eles se aproveitaram daquele apoio popular e crucificaram, mataram a Jesus. Portanto, quem matou, crucificou a Jesus, não foi o povo, foram as forças do mundo, políticas, econômicas, criminosas, religiosas, enfim, essas forças todas que ainda hoje estão presentes e dirigindo e dominando o mundo. Essas mesmas forças crucificaram e mataram a Jesus e o fariam novamente, porque a mensagem de Jesus nunca foi de acomodação com essas forças que são presentes em nossos dias. É por isso que o apóstolo Paulo diz que devemos fugir dessas coisas, que devemos não nos conformar com este mundo. Isso não significa nos separarmos das pessoas do mundo. Isso significa não nos conformarmos com essas forças que regem e que detêm o poder deste mundo. Porque nós temos um poder outro que não necessita da aprovação deste mundo para se impor. O poder de Deus se baseia na autoridade de quem é Deus. O poder de Deus se baseia na autoridade que Deus tem. Não se baseia no reconhecimento que essas forças mundanas darão àquilo que faremos. Portanto, nós temos forças, nós temos poder, nós temos autoridade espirituais da parte de Deus. E é por causa disso que devemos entender: o mundo odiou a Jesus Cristo e o crucificou. Então, separe-se do mundo. Nenhuma comunhão com o mundo, nenhuma comunhão da luz com as trevas. Se você entende que o mundo é mau, crucificou a Jesus, odiou a Jesus, como pode você amar ou tolerar este mundo que crucificou Jesus de maneira tão vil, tão atroz, de uma maneira tão carnal? É por causa disso que a ordem de Deus para nós é: santificai-vos, separai-vos deste mundo, porque não tem nada que preste, nada que se aproveite. Mas a Bíblia fala ainda mais, fala da razão inversa, da razão positiva. Os que amam a Deus não só não procuram os princípios deste mundo,
mas como eles andam pelos princípios divinos de crescer na presença de Deus. Estes princípios são completamente inversos. O mundo diz que deve-se ganhar, Jesus prega, deve-se perder tudo nesta vida. O mundo diz que você deve lutar pelos seus próprios interesses. A Bíblia diz que você deve entregar os seus interesses a Deus. Ele lutará pelos seus interesses. O mundo diz que você deve se prevalecer de todos os meios. A Bíblia diz que somente os meios respaldados por Deus, os meios morais, são admitidos para fazermos a obra de Deus. Enfim, o amor é que constrói. O amor é dar. O mundo quer ganhar, receber. O amor manda dar, distribuir. É assim que a Bíblia diz que nós construiremos um reino para Deus aqui na terra. Como construiremos esse reino de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo, o povo que ama, que vive para Deus aqui nesta terra, no mundo, em nossos dias? Pelo amor. O amor é um princípio completamente oposto a tudo que há no mundo. O amor se opõe a todas as forças políticas. O amor se opõe a todas as forças de promoção social que lutam por um status, uma posição de destaque. O amor se opõe a todas as forças políticas que querem conquistar o poder por demagogia, por agradar ao povo, por fazer concessões, por fazer a vontade da maioria para conseguir o apoio dessa maioria. O amor não se baseia em apoio de ninguém. O amor se dá independente de qualquer outra coisa, porque o amor já tem em si o apoio de Deus, o Todo-Poderoso. Então a obra de Deus se baseia no amor. O amor é a raiz, é a própria essência da presença de Deus em nós. Então o amor nos leva a nos dedicar a Deus, a nos consagrar ao Senhor, a nos reconsagrar a cada dia, a abandonarmos os princípios que regem este mundo, a nos separarmos, a não nos utilizarmos dessas armas que o mundo utiliza para subir de posição, mas descermos de posição social, descermos de status, nos humilharmos, rejeitarmos essas forças econômicas todas, rejeitarmos a força que o dinheiro fornece para conquistarmos por uma força superior, sobrenatural, divina e espiritual, aquele pedacinho que o Senhor tem reservado para nós, aquela posição de testemunho nessa terra que o Senhor nos reservou. Amém.